começando e agora a gente vai falar do momento que traz a criança para os braços da gente, né? Quando começa toda essa jornada de desafio, já falar sobre o parto. E o tema desse episódio é parto, não é só sobre a via, né? Que a gente acha que escolher a via de parto tá resolvido. Está aqui com a pessoa maravilhosa que faz parte da minha história, enquanto gestante, enquanto mãe também, que é Mariana Carvalheira, graduada em fisioterapia, sócia e proprietária do GRAP, que é um centro que virou minha segunda casa. Ela atua no mercado há mais de 10 anos como fisioterapeuta obstétrica, né, especialista nisso, e também como doula, pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia, e com formação no método Gasquet, que é muito importante para esse processo do parto, né, Mari? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre, não só sobre a sua formação, mas do que é que te levou para esse lado de gostar de viver momentos tão fortes. Inicialmente eu fiz fisioterapia, né, na graduação, e já na graduação eu gostava muito de cuidar de pessoas com incontinência urinária, já fui indo para esse lado. E após começar os atendimentos no consultório, veio gestantes que tinham incontinência, que tinham alguma dor, algum desconforto. De uma forma inesperada. E fazia os atendimentos. E aí foi se construindo relações, né? E numa dessas elas perguntavam, mas poxa, tu faz tudo isso, e por que tu não acompanha a gente no parto? E aí também surgiu essa necessidade, né, desse desejo também de vê-las nesse momento tão especial, de fazer minha formação de doula. E aí, como você comentou, há 10 anos eu venho trabalhando com isso, seguindo essa parte tanto do acompanhamento do pré-natal, da fisioterapia, onde é voltado para essa parte um pouco da incontinência, se a mulher tiver essa queixa, né? Como das modificações que acontecem no corpo para poder favorecer que ela tenha uma gestação mais tranquila, mais saudável, e culmino com esse acompanhamento no dia do nascimento do bebê. Que cá para nós é super importante. E eu confesso que eu não conhecia o trabalho da doula, né? Eu achava que era uma coisa... Enfim, eu acho que eu realmente não sabia o que era. E foi... Eu digo que foi um divisor de águas nos meus 3 partos, né? Assim, foi muito importante, né? Eu não tive parto normal, né? Que o pessoal também associa muito isso. Doula é só para parto normal. E, na verdade, a doula é do processo, né? Parto. Toma conta desse apoio emocional, né? Sim. Ela tá ali para cuidar da gestante, cuidar da família como um todo, porque, tipo, também tem um acompanhante, né? E meu marido diz isso. Quando alguém questiona, e aí, vale a pena ter doula ou não vale? Ele pega a doula para você. Né? Mais pro marido do que, assim, né? Ele diz assim, se não servir para nada, é uma pessoa para tu conversar, tirar tuas dúvidas e perguntar se tá tudo bem. Isso. E nessa questão, né, do preparo, a maioria das mulheres que se preparam junto a uma fisioterapia para passar pelo processo de trabalho e parto, tem a questão de querer a tentativa de um parto normal, né? Mas a gente tem que entender que de vez em quando não é o que a gente quer, mas que isso passa por uma pré-eclâmpsia, ou o bebê não está respondendo tão bem no final da gestação, e a necessidade dessa cesárea. Então essa mulher também está ali fragilizada. Então a doula também entra numa cesárea como um apoio emocional, um conforto para aquela família que saiu do rumo, né? Do plano que eles estavam... pode fazer, exatamente. O script esperado, né? Exato. Entende? Então eu também acho super válido nesse momento. E na parte quando ocorre o parto, né? Que aí tem, enfim, deflagra-se um trabalho de parto, tem todo o processo, a gente entra com essa parte e, como fisioterapeuta, a parte de biomecânica, que vai auxiliar na descida do bebê, na condução de um desfecho mais favorável daquele parto, né? Tentar deixar esse momento mais fluido, mais harmônico e, assim, se utilizar de algumas ferramentas, né? Isso, e da interação, né? O médico diz assim, tem resto de colo anterior, qual seria a postura que vai favorecer a descida do bebê melhor? Então a gente entra também com essa parte para poder ajudar nessa fluidez do parto. Então, dependendo do contexto ali, vocês têm ferramentas específicas. Isso. Não sabia. Porque aí com a formação da fisioterapia você tem uma visão diferente da do médico, né? Num outro foco, né?
Muito E aí eles interessante. entregam muito ao paciente e a gente, né, nesse momento, Claro. pra gente fazer algumas posturas, alguns exercícios que são, assim, desses cursos, né, que a gente vai fazendo ao longo da formação. Como o Gasquet, que, né? o Gasquet, o de Spinning Babies, coisas que podem ajudar para que esse desfecho seja um desfecho positivo. E aí só trazendo, né, para contextualizar, porque eu acredito que algumas pessoas podem não entender também o papel exato da doula, né? A doula não está ali para substituir, não está ali para tomar o papel do ginecologista, obstetra. Ela é uma coisa adicional, né? Ela vem como um suporte adicional que atua de outras formas, né? Isso, Mari, explica um pouquinho para todo mundo entender, né? Não substitui, não quer... Não, o médico é o médico e ele vai estar ali, né, preocupado com a parte de assistência. Então ele vai estar escutando o bebê, vendo os parâmetros, vendo se está tudo indo com conformidade de um trabalho de parto, né? Assim, está tudo ok com mãe e bebê. A gente está ali para auxiliar nesse apoio emocional, dizer que ela vai conseguir seguir no processo, né? Mostrar para dar força à família como um todo. Normalmente, inicialmente, é a pessoa que chega em primeiro para poder acompanhar o casal. Então, na maioria das vezes, vai para casa do casal. A gente direciona para o médico mais ou menos como é que está acontecendo lá, para ela também. Passando para ele. Isso, para poder ela não chegar tão cedo no hospital. A gente diz que quanto mais cedo uma gestante chega no hospital, né, pode ocorrer intervenções desnecessárias. Então, se a gente chega em um trabalho de parto ativo, que é o que a OMS preconiza, é o que é importante. Então, a doula vai dando esse auxílio para que vá correndo as coisas, né, dentro da Querendo ou não, quando você conformidade. chega no hospital, acaba sendo um ambiente que quer que esse parto aconteça mais rápido, é isso ou não? Não, mas chegar no momento certo de ir para o hospital. Porque por várias vezes a gente pode ver uma gestante que tipo chegou no hospital e o médico avaliou e diz, olha, você não tem dilatação, você não tem contração com um ritmo efetivo, o certo e indicado seria você voltar para casa. E aí isso é um banho de água fria, né? Imagina, frustrante. se arrumou Poxa, toda, né? Imagina. Não, mas agora eu não quero mais voltar para casa. E aí, a internamento precoce pode gerar intervenções precoces. Verdade. Utilização de uma ocitocina, utilização de romper a bolsa E para gera poder uma ansiedade também, né? Tô aqui fazendo o quê? internada. Não tá acontecendo nada. Então, tipo, a partir do momento que você é internada no hospital precocemente, você tem que ser monitorizada. Então, milhões de pessoas ficam Abre a porta, entrando fecha dentro a porta, do quarto, tudo isso. Então, na sua casa é seu aconchego, é seu lar, é seu banheiro, tudo seu, né? Então, a gente dá também esse direcionamento. Então, veja, tem vezes que a gente vai para casa da paciente, ainda não é a hora, a gente volta para casa dela, ou chega lá e já tá na hora mesmo, e vamos embora todo mundo para poder... Tem parte que é a jato também, né? Então assim, mas é esse apoio e uma pessoa que entende mais do processo, principalmente numa primeira gestação, que a pessoa nunca passou, né? E que acho tá, super válido. Pelo que eu estou entendendo, e que está focando muito o momento e não definindo, conduzindo. Não, você respeita o momento. Total. E faz a ponte entre a paciente e o obstetra da forma adequada, né? Isso. Porque nem sempre o médico está disponível, né? Para ficar aguardando, comunicando. E aí você passa a ser esse apoio importantíssimo, né, Mariana? Eu entendo a Coisa doula, boa. né, depois de ter vivenciado, né, de ter vivido um momento com doula, eu entendo que é mais uma espécie de um porta-voz da gestante, né? Exato. Ali, há acordos, né, que você pode dizer, olha, eu gostaria que fosse assim. E é uma pessoa, né, que você se apega com ela, lembra daquilo que eu te disse, né? E aí fica nesse apoio emocional mesmo. a Lembrando gente tem você... Os combinados, né, que a gente Isso, faz no exato. pré-natal. E aí esse acompanhamento vem com a instrução também, perinatal, da educação, né, perinatal, para a gestante entender quais os processos ela vai passar durante o parto, quando a bolsa rompe, o que é que pode fazer, qual a coloração do líquido que tem que se observar. Tudo isso a gente instrui ela. E a partir disso ela vai formar o plano de parto dela, que vai ter lá as definições do que ela quer ou não para o processo. E a gente pode ajudar nessa construção também. A gente sempre diz que é importante, como casal, né, fazer. E aí a gente depois dá uma revisada, olha, eu acho que isso a gente poderia ver dessa forma e tudo, orienta, para que no dia a gente possa seguir tudo que foi o acordado. E a gente já conversou aqui em outros episódios, né, Marta, da importância do parceiro.
E eu acho que volta agora, né? Como nunca, né? Porque aí você até media o casal também, né? Que nem sempre o outro está entendendo aquele momento, se deve ou não. Nesse pré-natal, a gente gosta de empoderar esse parceiro, parceira, enfim, Claro. mãe, amiga, irmã. A gente vê vários tipos de acompanhamento, né? E se não for só o acompanhante, mas se uma irmã for, uma amiga for, a gente sempre quer que ela esteja presente nesse momento que a gente vai fazer essas instruções. Sei. Porque quando é um acordo entre todo mundo, fica mais fácil no momento que está acontecendo as pessoas terem discernimento do que é feito. Né? Saber exercer o seu papel, né? Exato. Então você meio que assim apresenta o papel de cada um e que melhor maneira de atuar, e pra né? assim, Isso. a pessoa tá tranquila, entendendo e não gerar tensão na gestante naquele momento. Né? Prepara até para o momento que é um momento forte, né? A gente sabe que é um momento forte. Preparar para isso, né? Pode ser que ela grite. É nesse Isso. nível de instrução. Também, instrução de tudo, né? Assim, dos acontecimentos que vão ter, né? Que não é na primeira contração que se tem que ir pro hospital. Sim, que a gente Antigamente acha que, a bolsa novela. rompe. A bolsa rompe, vai pro hospital, 3 contrações o bebê nasce. Não é assim, né? Então, se a bolsa romper, líquido claro, tudo direitinho, pode-se aguardar cerca de 24 horas. O médico que vai definir entre 12, 16, 8 horas. Mas aí, uma mãe, a irmã, o marido sabendo disso, eles já ficam mais tranquilos, entende? Porque de repente você traz Agora, aí com você uma informação a coloração do líquido é diferente. Aí talvez esteja que ir para o hospital. Então, se todo mundo sabe, a informação, né? Informação de qualidade hoje em dia, porque a informação a gente tem em todo lugar. Verdade. Mas é importante que seja uma informação de qualidade. E aí, a partir disso, ela vai criar o que ela quer seguir, né? No projeto dela. E aí não deixa aquela gestante nervosa, achando que tem que correr para o hospital, né? E aí todo mundo tá na mesma página, sabendo do que está acontecendo, sendo monitorada, né? Com assistência. Eu acho que faz toda a diferença. Assumir um comando prévio com competência, né? Porque Exato. fica o pai nervoso, a gestante desconfortável, a mãe, quem for, desesperada, né? Porque isso acontece. Não pode. Não sei. E aí é uma pessoa que tem experiência, tem conhecimentos, não, vamos aguardar tal. Então você, né? Eu faço essa mediação, né? Antecipa o cuidado que antes caberia para o médico, mas que o médico não está disponível, porque antigamente existia médico de família, o médico conhecia a família toda, hoje não tem mais isso. Você vai para um médico, né? Equipes humanizadas, elas são disponíveis. Mas não esse nível, para estar em casa esperando, não estão, nem pode estar, coitados, porque senão não cuida dos outros pacientes, verdade. Né? A demanda é grande, na verdade. Eu sei porque eu tenho experiência, minha filha, o primeiro parto dela foi com a doula. Foi maravilhoso, quando ela chegou na maternidade, a doula entrou com ela, o médico ainda nem tinha chegado, a bolsa rompeu, ela foi, ajudou, ficou lá com a gente e tal. Quando foi para a sala, ela foi super bem acompanhada já pela doula. Já então, o segundo parto foi em casa, ela não tinha ninguém, então faz total diferença. Você dá conta de tudo sozinho. Mari, aconteceu, foi desses partos a jato que acontece. Então, assim, faz toda a diferença da insegurança. E ela disse isso a mim, o que eu mais senti foi não ter uma pessoa comigo. Não, faz toda a diferença. Eu tive essa experiência de acompanhamento de doula em trabalho de parto, de verdade, né, com dor, com movimentos, né, tentando favorecer. E também na minha cesárea, que quando a Alice nasceu, foi uma cesárea, não foi programada, mas a gente tinha estabelecido que se eu não entrasse no trabalho de parto até tal dia, naquele dia a gente faria uma cesárea. Então, assim, foi um marcado mais ou menos, né? Lu entrou comigo e foi maravilhoso, assim, como primeira experiência dentro de um bloco, que a gente sabe que acontece muita coisa, e é toda uma ansiedade do primeiro filho, e ela trouxe leveza. Assim, não, Ju, tu lembra, tal coisa vai acontecer agora, tal outra coisa vai acontecer agora. E eu lembro até da minha médica perguntando, a gente vai tirar ela agora, você quer ver? Eu, não, não quero ver. E Lu fez, você quer ver sim. E aí abaixaram aquele pano, não sei se tem o nome, abaixaram pra eu ver, mas eu estava tão tensa assim, e ela sempre tentando
me deixar por dentro do que estava acontecendo de um jeito que era o jeito que devia vir para mim. Isso fez toda a diferença. E até um plus, né? Que ela tirou fotos incríveis, a gente não tinha fotógrafo, ainda fez isso, que óbvio não é o papel, mas assim, ela abraçou a gente naquele momento, né? E eu guardo lembranças inesquecíveis de ter ela comigo, de poder falar, de tirar alguma dúvida e também um apoio para o meu acompanhante, que em vários momentos ele ficou tenso. Não, é assim mesmo. Esse sangue que é assim mesmo. E isso dá uma tranquilidade. Claro. Ô Mariana, assim, já te aconteceu de precisar intervir quando a equipe quer fazer uma intervenção que não caberia e você ser a voz, ser a portadora da paciente? Porque deve ser bem desafiador, né? Lidar com essa situação. Para isso não acontecer, primeiramente, né, a gente pede, já no início da gestação, que a gestante procure uma equipe, que seja uma equipe que acolha a família, que tenha as mesmas diretrizes e pensamentos que eles estão pensando, né? Que eles pensam para o nascimento do filho deles. Isso que é muito importante antes, sabe? Porque quando tá lá na hora, tá todo mundo fragilizado. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, eu não posso chegar e dizer que o médico tá errado naquele momento. Eu não tenho nem esse poder, assim, nem esse direcionamento, porque ele é algo que responde acima de mim, entende? Claro. Então... É um espaço que não dá para invadir, né, Mariana? Então... Mas aí você já orienta a paciente que busque isso, né? Isso, é muito importante. Muito importante. Isso ser feito no pré-natal. São 9 meses de gestação. Então, o acompanhamento com o obstetra, ele é feito nesse processo. E eles também, do mesmo jeito que é construído comigo, a gestante vai construindo com a pessoa que está auxiliando ela como médico, né, o obstetra, enfim, a equipe, para que tenha um desfecho positivo e que seja do jeito que ela sonhou aquele momento. Maravilhoso. Né? Ô Mari, e assim, até trazendo para uma situação que eu vivenciei, como de repente, até se você já viveu, né, uma experiência desafiadora no sentido da gestante planejar, né, um parto normal, humanizado, e acabar tendo que evoluir para uma cesárea. E naquele momento, porque ela está super fragilizada, né, então é a quebra de uma expectativa ali. E de repente ela não aceitar tão bem e você ter que chegar junto e da sua forma, que eu sei que você é super gentil, super delicada, você conversar com ela para tentar deixar esse momento mais leve. Tem alguma experiência marcante nesse sentido? Sempre tem, né, Ju? Porque, veja, a gente constrói junto, então a gente sonha junto. Quando sai... Há expectativas também do seu lado. Nunca tinha pensado por esse viés. É verdade. Quando sai do que a gente quis como meta, né? Fica todo mundo frustrado. Já também fiquei frustrada, de vez em quando frustrada exatamente por isso. Por talvez uma equipe médica indicar uma coisa que eu achava que ali não fazia tanto sentido, por exemplo, entendeu? Claro. Mas, do mesmo jeito que eu respondi a palavra anterior, quando a gente se programa para tentar um parto normal, a gente nunca sabe o desfecho, certo? A gente tem que se entregar, vivenciar aquilo. Então, não é nada rígido. Então, saber que pode ser uma indicação de uma cesárea intraparto e a pessoa ter consciência dentro disso, já tira um pouco da frustração. Já tira como se fosse assim, isso foi bem indicado, isso é que era o esperado para mim, sabe? Entendi. Eu vejo muito por esse lado. E com o seu jeito você vai ali, né, conduzindo, eita, lembra que a gente conversou sobre isso, podia acontecer, o melhor para todos, e aí vai conduzindo para um desfecho... para entender que, tipo, era necessário. E quando cesárea bem indicada é algo necessário, entendeu? Salva vidas. Então tá tudo certo, né? Assim, a gente o tem desfecho que pensar... que a gente espera é o bebê bem, né? Mas ficamos todos frustrados em certa parte, né? Mas eu acho que depois que a mãe, tipo, tem o bebê no colo, aquelas coisas acontecem e foi uma indicação real,
o coração fica tranquilo Mais também. calmo, né? Aí, Sabe? a coisa- Aconteceu comigo. Quando o grande presente chega, né? Isso, eu acho que tudo dá flui, né? sentido a tudo, né? Mas que entender também. Por isso que a equipe importa, os combinados anteriores importam. Isso pode gerar um trauma ou uma frustração que a mulher vai carregar para o resto da vida. Verdade, Já- Se já- Foi algo uma que eu precisei cesárea. trabalhar, essa frustração. E, assim, de não ter tido parto normal, né? Foram 3 momentos e em nenhum deles eu consegui ter parto normal. E foi algo que eu precisei trabalhar comigo, sabe? E até é bom a gente falar sobre isso, porque eu acho que algumas mulheres carregam essa frustração, se sentindo culpadas por terem frustrado aquela expectativa. Mas sempre a gente tem que entender que foi o nascimento de Alice, o nascimento Exato. de Pedro e Alice, são vocês dois trabalhando juntos. Se por algum momento mãe ou bebê não estão bem, a indicação é real. É a cesárea. Não, e eu É. tinha essa consciência da possível necessidade, né? E eu tenho consciência que eu fui até onde eu consegui, o que estava ao meu alcance, né? Isso, As que escolhas você que eu podia, podia ter fazer. feito, eu fiz. Mas, assim, eu me sentia culpada. Caramba, eu tô pensando que podia ter sido diferente. Mas ser mãe é carregar culpa, né? Mãe já nasce culpada. E uma coisa que eu estava pensando aqui, escutando você falar um parto normal. Será que a gente devia insistir nessa nomenclatura? É verdade. A gente talvez devesse ir para parto espontâneo, porque assim, todo parto acontecendo da maneira adequada é normal. É normal. Não é verdade? E aí eu Hoje acho já que se talvez fala, né, Mari, tirasse. em parto vaginal, mas É. amplamente, né, na sociedade a gente não escuta tanto, até Pois porque é. esse nome, eu acho que o pessoal acha que tem esse tabu, né, vaginal. Vaginal. E aí muita gente não quer falar, mas se fala esse parto normal. E também não é nada contra a cesárea. Não. Eu acho que o protagonismo da mulher é escolher a via de parto dela, né? A gente tem que respeitar. Era a minha próxima pergunta, Verdade. né? Como né, o seu papel nesse momento de escolha? Você traz os dois cenários e conversa, ou de repente a mulher já traz uma construção e você tenta Como contribuir? fisioterapeuta, eu atendo algumas pessoas que querem uma cesárea, mas vêm pela dor, pela queixa da incontinência. Entendi. Mas o meu N é um N vicioso. A maioria das gestantes que me procuram, elas já têm um desejo de parir normal e aí querem fazer o acompanhamento no pré-natal para ter o acompanhamento no parto, Entendi. né? E aí eu converso sobre, como eu falei antes, fazer esses combinados, organizar tudo para que esse desfecho seja o mais positivo possível lá no final. Entendi. Claro. E a minha próxima pergunta é sobre o momento pós-mãe, né? Você teve sua filha num parto normal, né? Com duas sócias que são suas amigas. E eu queria entender, assim, que você falasse um pouquinho do que foi esse momento, que eu imagino que foi uma emoção, né? Vocês são 3 sócias, você foi a primeira a ter filho, né? E vocês vivenciam o parto, mas eu imagino que o seu foi uma coisa, assim, especial. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse momento e como é que a tua visão pós-mãe, né, pós-vivência de um parto, como é que mudou, profissionalmente falando? Eu tive um susto, assim, né? Porque minha filha nasceu com 36 semanas. E a gente sempre fala como doula, olha, mente em idade gestacional, diz que quando sabe na primeira vez, né, na primeira ultrassom, bota aí mais 15 dias, porque senão, se tu disser a todo mundo, quando chegar próximo, os familiares vão ficar mandando mensagem, ligando, acorda, dá bom dia, sonhei que você tava parindo, um monte de coisa que a gente escuta. É exatamente É um isso. bombardeio. Né? E aí me programei, mudei minha idade gestacional para uns 15 dias a mais e tal, e não tava esperando. Tive uma gestação muito tranquila, leve, trabalhei a gestação inteira, fiz um parto na segunda e pari no domingo, então assim, tava super bem, né? Mas ela quis vir, deflagrei trabalho de parto, iniciou contração por volta de umas 3 da manhã. E é isso, por mais que seja doula, que entenda da dor, que entenda do momento, Na sua algo vivência, que toma é diferente. conta de você, né? E aí fui avisando, de 3 até umas 5, meu Deus, é real. Porque ainda tinha o risco de ser algo de treinamento, Isso, né? alguns Porque tava ainda muito pródromos, distante. alguma coisa, né? Aí, meu Deus, é real. É contração em cima da outra. Aí avisei as meninas, avisei ao meu obstetra e fui seguindo, assim.
Mas chegou uma hora já em casa, por isso que eu digo que a doula é muito importante. Mesmo E as meninas conseguiram chegar a tempo na tua casa? Foram pra minha casa por volta de umas 7 da manhã, já xingando a vida. Porque ela não chega logo. Porque a menina vai pro hospital e espera ela lá. Já tá muito ritmado isso. Pra que ficar aqui em casa? E aí, quando o Lu chegou lá em casa, Mordendo a língua. ela conseguiu me sustentar ainda mais 2 horas. Por mais que eu tivesse com dor, com desconforto, eu tinha um ritmo de contração, mas não eram contrações tão efetivas. E isso você vai ficando inebriada, né, naquele... E pra você ver, é isso que eu digo, né? Com Você toda tinha a experiência, mas profissional. ao mesmo tempo foi Ali muito era uma mãe, importante. não era a doula. Exatamente. Ali era uma mãe. E não E era a aí doula. era um dia tranquilo, era um dia de domingo, sem trânsito na rua, porque até isso tudo a gente Vocês vê, avaliam, né? é muito importante. E aí a gente chegou no hospital, eu fui avaliada, não queria, tinha botado no meu plano de parto que não queria saber a dilatação, mas como tinha uma evolução muito, Era uma assim, notícia favorável, positiva. aí meu obstetra resolveu me dizer pra ver se me dava uma animada pra eu poder E querer chegou com quanto? seguir em frente. Cheguei com 8 centímetros. E aí as meninas me favoreceram. Banheira, fiquei lá dentro da água durante mais umas 3 horas. Minha bolsa não rompia, enfim, também que pode ajudar no processo, né, a ser um processo mais rápido. E teve uma hora que eu fiquei descompensada da dor. E isso mexeu muito comigo. A dor mexe muito. Porque eu tentava me posicionar do formato que eu sabia que era importante para um restinho de colo que tinha sair, porque ajudava o bebê naquela posição que estava para poder descer mais rápido. E toda vez que eu vinha contração, eu voltava para a posição fetal. Eu não conseguia mais... Desconstruía tudo. Entendi. E comecei a ficar muito braba. Abusada da dor, né? Normal. Tipo assim, que não é um padrão meu, né? Mas E tira, não a mesmo. dor tirou o humor. Não tem quem tenha com dor. E aí acabei que, tipo, tomei analgesia já completa, com 10 E centímetros tava e no tudo. teu plano entrar na analgesia? Eu não ou tinha isso. Isso não estava definido? Assim, se tivesse necessidade, eu não sou contra. Eu acho que Entendi, dependendo entendi. do estado como tá, pode auxiliar. Entendi. E aí descansei, a galera foi almoçar, que já era perto da hora do almoço, enfim. E aí, depois que levantei, que fiz tudo, logo uns 2, 3 exercícios que eu fiz mais pra frente, o médico disse que já tava vendo o cabelinho, que ela já tava perto de nascer. Precisando relaxar um pouquinho. Entende? Então é isso, eu acho também que cada processo é único, né? Verdade. E aí ter as meninas comigo também foi muito importante. E vi também esse valor e sentir na pele, né? Porque uma coisa é eu saber da parte estrutural, assim, Técnica, né? né? Técnica, tudo. Mas vivenciar me deu mais empatia. De Sentir, saber aquele né? Você momento sentiu, de né? segurar na mão, de entender o tempo de cada um. Porque não é a Eu todo acho foi custo que isso você tem que mudou, parir. Né? Você entender aquela dor, né? E às vezes a gestante, sai de si e agora tu consegue entender, consegue se deslocar para aquela E posição. assim, as manobras, as coisas, eu tinha uma dor no quadril muito forte, então quando elas apertavam em um certo lugarzinho, que aí me dava um conforto, eu fazia aperta, aperta, aperta. Então, tipo, coisa que eu faço nos outros e tipo, você faz Você porque agora você sabe que sentiu, ajuda. né? Mas Então, agora acho sabe que o quanto é importante. mudou assim a minha missão como doula, né? Esse olhar. Coisa boa. Como a Emocionante. experiência ensina, né? Emocionante. Porque não lhe ensinou do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da emoção. Isso. É muito importante, né? Ô, Mariana, me diz uma coisa. Você, assim, as gestantes têm consciência dos direitos dela, do que elas podem ou não podem? Elas são muito passivas, porque assim, eu já trabalhei em hospital e uma coisa que eu dizia, os pacientes, para mim, são realmente muito pacientes, aceitam tudo. E não pode ser assim, né? A doença é sua, né? No caso de gestante, elas são, assim, têm consciência do que pode pedir, do que não pode, do que pode aceitar, o que não. Mais ou menos. Ainda não é tão informado, não, né? Veja, algumas buscam muito a informação de qualidade, né? Sei. Vão escutar podcast, eu vejo muitas pacientes minhas, né? Tô escutando podcast, tô lendo livro, né? Mas tem, principalmente no serviço público, a gente vê que elas são, assim, negligenciadas, né? Então, direito a acompanhante de escolha, que pode ser o parceiro, a parceira, ou a mãe, uma irmã,
o contato pele a pele com o bebê, logo após o nascimento. Ela também ter esse, assim, dizer que não quer aquilo, que queria ver se poderia fazer de outra forma, ter voz, né? É importante. Tudo isso é direito da gestante e não é favor. E parece que você preza, por favor, faz isso pra... Me dá meu filho, por favor. A filha é dela. É verdade, é verdade. Mas até no privado você percebe isso às vezes, né? Também. As pessoas sem se sentir Sem segura empatia, para né? se colocar, Pra né? poder, Primeiro, as equipes um pouco sem empatia para poder fazer esse tipo de acolhimento que não devia vir da gestante. Não, devia vir da equipe. Né? E elas, por medo, insegurança... Estarem fragilizadas também. Se deixar levar a não ter voz para poder fazer as coisas, Não se impor, né? É. Aí não deve ser fácil para você, enquanto doula, que sabe, né? Aí a gente faz o meio termo, né? Tipo, tá lá no bercinho. Não já tá bom, o bebê já não aqueceu, agora a gente já pode botar no colo da mãe, posso botar pra amamentar, posso botar no peito. Meu papel é esse, de uma forma mais leve, tentar trazer... Sabendo dos direitos da mãe e bebê, Pois né? é, ver como é Tentar importante. assegurá-los. Muito importante, porque eu acho que a mulher, nesse momento, ela... Até as que sabem no detalhe os seus direitos, eu acho que ela pode se desconectar um pouco, né? Porque, assim, de uma forma natural, por estar vivendo uma experiência transformadora. E, sobretudo, no primeiro muito intensa, parto. né? Muito intensa. E até eu falo de questões do corpo mesmo, né, Mari? É hormônio, fragilidade estrutural do corpo, né? Então, assim, às vezes a gente tá ali, mas não tá muito, e tem uma pessoa, né, entende os seus direitos e que vai, né, viabilizando ali com um jeitinho, não é ficar, né, enfim, gerando conflitos, não é gerar conflitos. O papel da doula é zero esse. Exatamente, eu acho que eu vejo muito a doula como pegar na mão da gestante assim, dizer, ó, eu tô aqui, né? Eu vou tentar pegar ele, né? Eu vou tentar trazer ele. E eu lembro muito da voz de Lu dizendo, agora tá cortando o cordão. Olha, agora tá pesando. Que pra mãe, numa hora dessa, é uma muito... coisa, né? Depois que tiraram ali... A mãe só faz, tá bem, tá bem, tá Acalenta, bem, né? Você ficar sabendo, não é, Ju? Eu lembro que eu dizia muito isso a Carlos. Eu dizia, quando ela sair da minha barriga, a primeira filha, né? Quando ela sair da minha barriga, pega ela e não deixa ninguém pegar ela. A filha é minha! Se levarem lá pra algum canto, não vai. Por esse lado também. Porque quando acontece isso e acaba que o bebê precisa de algum auxílio, algum cuidado a mais, o acompanhante sempre vai direcionar o cuidado para o bebê. E a mulher fica ali sozinha. Então a doula também E é também uma escolha aí. da mulher, né? A mulher quer que a gestante quer que siga e aquela coisa, né, de cuidado. A gente segue nesse acompanhamento, né? Até tudo tá tranquilo. Já saiu daqueles procedimentos todos, está no quarto, tudo organizado. E aí quando a doula... Não, quando eu lembro do parto de Alice, me vem essa voz, assim, ó, tá fazendo tal coisa, tá pesando. Vê como é acalentador. Alguém já tá lhe dando notícia do seu filho, porque nasceu, você já instalou, aliás, você já instala a mãe gestante, né? E aí, depois que nasce, agora é minha atuação. E aí você quer saber de tudo, não é verdade? Agora, deve ser assim, deve ser não, eu sei que é. É uma experiência, assim, muito prazerosa, né? Você acompanhar vidas nascendo, né? Viver, estar junto de uma emoção tão intensa como essa. Meu Deus, por que eu escolhi isso? Mas porque me afasta de vez em quando da família, né? Não tem dia santo, não tem aniversário, não tem... feriado. Né? Quando você tira férias. Porque eu acho assim também, você se dispôs a estar presente com aquela pessoa e tá pegando ali na mão dela, não é porque é o dia do meu aniversário que eu vou deixar de ir. Claro, entende? Compromisso, né, Mari? Compromisso, exato. Acho que você acaba atuando como parte dessa expectativa, né, desse momento que ela está construindo na cabeça dela, né? E ter esse compromisso a gente sempre, é algo muito... Mas aí, e aí sempre é de madrugada, né? Eu brinco que ninguém nunca me liga meio-dia, 3 horas da tarde, o povo só liga meia-noite ou 3 horas da manhã, pra quando começam as coisas. E com essa vivência com minha filha, muito engraçado, dentro de casa, ela já pega minha Crocs, bota e faz tchau, tchau. Aí vai pra onde? Ela tem neném nascendo. Que coisa linda! E, né, vive essa referência. E assim, nisso tudo, mas quando você chega lá,
o momento, a ocitocina que envolve a gente, né, que é o hormônio do amor, que literalmente está dentro do processo do trabalho de parto, leva a gente a dizer assim, meu Deus, isso aqui é o que eu quero da minha vida. Pena, né? Eu acho um momento muito especial, muito especial. É uma vida, é uma vida, minha gente. E depois acompanhar essas crianças, e ver, né, como é que nasce um serzinho perfeito, assim, né? Tipo, a natureza é muito grandiosa. E a atuação da natureza durante todo o processo, né? Pois é. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar nisso, de pensar nisso, para tirar esse peso, tirar o do normal para o espontâneo. Que aí o que for é o que era para ser. Exatamente, é positivo isso. É uma pergunta que eu me pergunto, né? Como foi o seu marido, né? Sabendo, né? E eu acho que ele tinha acesso a muita informação. Como foi ele no seu trabalho de parto? Ele foi ótimo, ele é uma pessoa muito legal, né, assim, nesse sentido, mas era engraçado, porque, tipo, ele me auxilia, como eu disse, pela madrugada e tal. Ele já vivencia, né, todo esse... Me leva na casa de uma paciente. Ele já é quase dolo. Segundo ele é quase dolo, mas ele não é um quase dolo, né, porque ele só faz parte do vai e volta, ele não tá dentro do processo. Ele é o motorista da dor. E aí, acabou que, como eu digo, a gente instrui muitos casais. Como minha filha nasceu prematura, era na semana que a gente ia fazer a abordagem com ele lá no consultório. E ele não passou pelo processo. Mas de tanto escutar, de tanto, né? Ele deu show, assim, foi bem parceirão, Entendi, foi ótimo. Não se assustou e com não aquele... só no parto, que eu acho que o parto agora é o princípio de uma nova fase. De uma nova fase dentro da casa, de tudo, Sim, né? com Então vem a certeza. amamentação, vem a restrição do sono. Então, em contato com tudo isso, ele foi me auxiliando. Enquanto muita gente dizia, teu peito é murcho, tu não tem leite não. Você quer amamentar? Eu tô do seu lado. Então, e as madrugadas também, sabe? Tipo, depois de amamentar, tem que trocar fralda, botar pra rotar. Então, essa divisão sempre foi bem... Então, como faz diferença, né? Em todos os episódios, quando a gente traz o papel do parceiro, é sempre isso. Quando o parceiro tem um papel ativo, né? Sempre gera uma experiência E hoje em dia também, diferente. né? Quando eu saio para ir pros partos, eu saio sem hora para voltar. E então, ele fica como referência, né? Pra fazer as coisas de Maria dentro de casa. Importantíssimo, Mari, que delícia parceiro é isso, né? Participar, né? Que papo gostoso, de verdade, assim, eu acho que o momento do parto é muito especial, apesar de envolver, né, uma experiência transformadora e às vezes é difícil, a gente cria uma expectativa e às vezes não. Ou de vez em quando é muito mais fácil do que a gente imaginava, Exato, sabe? Algo novo, né? Algo novo. Mas que delícia. É se jogar, vivenciar essa experiência. Exatamente, né? eu acho o que povo ficar mais leve e deixar fluir, né? Isso. Que o resultado do bebê no colo, realmente, isso aí não tem... Né, o não maior tem amor do preço. mundo da vida Não da tem preço. E que bom vocês poderem fazer esse trabalho, né? Porque eu acho que toda informação é válida e você é uma fonte não só de apoio, mas de informação, né? Muito bom. Isso é Acho muito que a gestante chega importante. diferente. Que é a intenção da gente oferecer esse colo, que a informação é colo, né? É recurso, não é verdade? E é segurança. Então é muito bom. É muito bom. E Mari, foi assim, maravilhoso conversar com você. Adorei. Que pena que na minha época não tinha dor. Já pode ter outro. Que bom que a gente evoluiu, né, Mari? Muito obrigada. Obrigadão. Muito obrigada Que é mesmo. isso, a gente que agradece.